Oi, turma. Do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, Alexandre Rangel, volume 3, no texto A Verdadeira Riqueza. Um dia, um homem que acreditava na vida após a morte e que valorizava o ser mais do que ter, hospedou-se na casa de um materialista convicto numa bela mansão de uma cidade europeia. Depois da ceia, o anfitrião convidou o hóspede para visitar sua galeria de artes e começou a enaltecer os bens materiais que possuía de maneira soberba. Disse que o homem vale pelo que possui, pelo patrimônio que consegue acumular durante sua vida na terra. Exibiu escrituras de propriedades as mais variadas, joias, títulos, valores diversos. Depois de ouvir e observar tudo calmamente, o hóspede falou da sua convicção de que os bens na terra não nos pertencem de fato e que, mais cedo ou mais tarde, teremos de deixá-los. Argumentou que os verdadeiros valores são as conquistas intelectuais e morais, e não as posses terrenas, sempre passageiras. No entanto, o materialista falou com arrogância que era o verdadeiro dono de tudo aquilo e que não havia ninguém no mundo capaz de provar que todos aqueles bens não lhe pertenciam. Diante de tanta teimosia, o hóspede propôs-lhe um acordo. Já que é assim, voltaremos a falar do assunto daqui a 50 anos, está bem? Ora, disse o dono da casa, daqui a 50 anos nós já estaremos mortos, pois ambos já temos mais de 65 anos de idade. O hóspede respondeu prontamente: é por isso mesmo que poderemos discutir o assunto com mais segurança, pois só então você entenderá que tudo isso passou pelas suas mãos, mas na verdade nada disso lhe pertence de fato. Chegará um dia em que você terá de deixar todas as posses materiais e partir levando consigo somente suas verdadeiras conquistas, que são as virtudes do espírito imortal, e só então você poderá avaliar se é verdadeiramente rico ou não. O homem materialista ficou contemplando as obras de arte ostentadas nas paredes da sua galeria e uma sombra de dúvida pairou sobre seu olhar, antes tão seguro. Agora uma voz silenciosa e íntima lhe perguntava: que diferença fará daqui a 100 anos se você morou em uma mansão ou um casebre, se comprou roupas em lojas sofisticadas ou um bazar beneficente, se bebeu em taças de cristal ou numa concha de barro, se comeu em pratos finos ou numa simples marmita, se pisou em tapetes caros ou do chão batido, se teve grande reserva financeira ou viveu com um salário mínimo. Que diferença isso fará daqui a 100 anos? E intimamente ele já sabia a resposta: absolutamente nenhuma. Nós vamos levar isso daqui para o lado da educação, porque o canal é sobre educação. Em outro momento, até mesmo outra história do Alexandre Rangel, só não me recordo bem agora como é que era a história, ele falava essa questão também do ser e do ter, né? Nós, quando partimos, que é a nossa essência, eu como espírita não acredito em morte, então a vida continua, nós não levamos absolutamente nada. Os católicos, evangélicos e outras religiosidades também acreditam em céu e inferno. Se a gente vai para o céu e o inferno está indo, se a gente está indo, então é sinal que a gente não morreu. E o que é que nós vamos conseguir colocar dentro do caixão? Eu lembro que para enterrar minha mãe, ela que sempre gostou de calça, ela que sempre gostou de blusa, no dia do enterro nós tivemos que colocar um vestido nela às pressas, porque ela emagreceu demais e a roupa que tinha não servia. Ou seja, minha mãe foi dentro do caixão, o corpo dela, com algo que ela nunca usou na vida, que ela não gostava de usar. Quer dizer, a gente não vai escolher nem a nossa roupa quando a gente desencarnar. Que a gente ainda pode falar, né? Pelo menos com a minha roupa eu vou ser enterrada. Nem isso, né? Algumas pessoas não gostam de flores no enterro. Aí vem aquele monte de amigo trazendo aquelas coroas de flores. Quer dizer, tem coisas que acontecem num velório, no enterro, que a gente vê assim que a pessoa parece que está pagando todos os pecados dela naquele momento, né? Coisa que ela não gosta vem, coisa que ela gosta ela não tem, ou seja, ela não pode escolher nada. Desencarnou, não pode escolher nada. E já que você não pode escolher nada, então por que você escolheu tanto a vida toda? Por que você foi tão seletivo? Por que você foi tão chato, tão medíocre, tão hipócrita?
sempre daquela, se não for dessa marca eu não compro, se não for madurinho eu não levo para casa, não espero amadurecer, se tiver muito maduro eu não quero, joga fora, já deve estar estragado. Ou seja, a vida inteira a gente esbanja uma série de coisas e aí quando chega na hora do desencarne vem aquela luz, né? Falei, e aí? Adiantou tudo aquilo? O que você vai poder levar? O que você está fazendo? É o conhecimento. Você só vai poder levar o seu conhecimento. Então, alunos arrogantes que vinham falar para mim assim, eu pago o teu salário. Eu cansei de ouvir. Teve um e dois em especial que eu consegui acompanhar depois que eles saíram da minha sala de aula, que eles se formaram. O rapaz, no meio da sala, gritou para todo mundo que eu falava assim, ele falava para mim assim, posso ir no banheiro? Não, eu posso não. Ele falava assim, eu vou no banheiro. Eu falava assim, não, você não vai no banheiro, porque na minha aula eu não gosto que saia pro banheiro. Nunca gostei de deixar aluno ir no banheiro. E hoje, mais do que nunca, tá estourando na internet aí um monte de assédio, um monte de estupro, um monte de coisa errada que acontece em banheiro. E isso sempre aconteceu. E eu sabendo, eu não liberava aluno para o banheiro de jeito nenhum. E aí, ele todo nervosinho, ele estava na 8ª série, já era um rapazinho de 14, 15 anos. Ele virou para mim e falou assim, pois eu vou no banheiro, porque afinal de contas quem paga o teu salário sou eu. Você ganha uma miséria, professora. Eu trabalho de ajudante de caminhoneiro com meu pai. Eu ganho muito mais do que a senhora. Eu trabalho 3, 4 vezes na semana para ganhar mais do que a senhora. Eu não preciso estudar para ganhar mais do que a senhora. O moleque me escrachou na frente de todo mundo. Eu olhei para a cara dele e falei, terminou? Ótimo. Dentro da minha sala mando eu. Aqui você não vai sair. Você ganhando mais, ganhando menos, estudando, não passando de ano, sendo inteligente ou não, você só vai fazer aquilo que eu permitir. Minha sala de aula, eu é que mando. As regras na minha aula é que o aluno não saia. Se acontecer qualquer coisa com você dentro da escola que não for junto comigo, a responsabilidade ainda acaba sendo minha. Então, não, na minha aula você não sai, você vai ficar aqui dentro. Ah, mas eu tô com vontade no banheiro, não sei o quê. Eu tava vendo que não tava com vontade de coisa nenhuma, porque a gente conhece o aluno quando realmente ele tem vontade ou não. E fora que eu falava assim, aquele que tem problema de saúde, traga o atestado que pode. Eu dou aula lá dentro do banheiro para criança. Não tem problema nenhum, vá no banheiro quantas vezes precisar, mas se tiver um problema de saúde. Então, assim, é regra, é algo que a gente tem que utilizar, é uma disciplina, porque senão a coisa desanda. E desandou. Todos os professores deixam sair na escola, olha aí, olha o grau que as coisas estão. Hoje mesmo eu vi pela internet alunos de 10 anos coagindo crianças de 5, 6 anos para poder fazer sexo dentro do banheiro. Então a coisa está gritante. Antes disso acontecia na faixa do ensino fundamental 2, do ensino médio, agora já começa lá dos pequenos. E aí, esse aluno, passado algum tempo, ele morava na mesma vila que eu, passado algum tempo, encontrei com ele sentado na calçada, a molecada jogando, soltando pipa e ele sentado na calçada. Aí, quando não é mais aluno, a raiva passa, né? Oi, professora, tudo bem, professora? Tudo bem, e você? Como é que você tá? Ah, professora, tá difícil arrumar um emprego aí, né? Meu pai aposentou e eu não tô mais junto com ele. E eu também não terminei os meus estudos porque eu achei que eu estava garantido. Então agora eu fico aqui com a molecada soltando pipa. A minha vontade, lógico, era de dar o troco, né? De falar todas aquelas coisas que estavam na garganta, mas eu preferi perdoar e olhar para a cara dele e falar, pois é, não foi por falta de aviso, né? Você tinha que estudar. É a única coisa que você vai carregar daqui para frente. Mas falei por alto só, não dei aquele tapa que ele merecia e passou. O outro caso era uma outra aluna, na 7ª série. Menina arrogante, prepotente, patricinha. Aí ela sentada lá no fundo e dando risada com as colegas dela lá. Aí eu falei, escuta aqui, menina, eu tô dando aula, eu tô explicando matéria, você não vai ficar quieta, não? Aí, professora, eu não tô nem aí para aquilo que a senhora tá falando. Eu tenho mãe, eu tenho pai que paga tudo aquilo que eu quero, professora. Tenho certeza que a senhora precisa do salário do seu marido e mais o seu mísero salário para sobreviver. Eu não. Eu tenho pai e mãe que tem tudo, eles me dão tudo. Aí eu falei, é? Então, só que a vida dá voltas, filha, né? Hoje você tem seu pai e sua mãe. Deus livre e guarde, que eu jamais tô aqui para poder jogar praga, mas eu tô aqui para te alertar, né? Se Deus livre e guarde, lá na frente, o teu pai e a tua mãe, de repente, não estiverem mais por aqui, porque a lei natural é que os pais vão primeiro que os filhos, né? E se isso acontecer, o que vai acontecer com você, filha? Eu vou ser herdeira.
Aí não tem problema também não, porque eles vão me deixar com muito dinheiro, professora. Meus pais têm muito dinheiro, a senhora não tem ideia. Aí começou a falar dos lugares onde ela ia, né? O lugar que ela mais chique que eu, pelo menos reconheci pela fala dela, foi Terraço Itália, né? Falei, parabéns pra você, ótimo, né? Que Deus conserve que você tenha uma vida sempre farta, então, já que você não quer estudar. Só que tem uma coisa, dentro da minha sala de aula você vai ficar quieta. Porque se você não quer estudar, tem quem queira e você não vai atrapalhar a minha aula. E aí eu peguei pesado com ela, lógico, não ia deixar a menina fazer o que bem entende. Mas a conversa, o teor da conversa foi essa, que ela tinha tudo e que ela não precisava estudar. Enfim, passou o tempo, eu tô lá dando aula na escola e chegou um documento para a gente estar assinando de licença de aluno, aluno que vai faltar porque está doente, porque aconteceu alguma coisa na família. E eu não dava mais aula para ela estava na oitava série, era no ano seguinte. E aí chegou uma papelada em cima da mesa, a gente está assinando lá os documentos e tal. Aí uma professora falando assim, nossa gente, vocês viram o caso dessa menina aqui? Aí levantou o papel. Eu reconheci o nome. Falei, essa menina foi minha aluna no ano passado, arrogante, prepotente pra caramba. Ela falou assim, pois é, essa menina aqui ela foi pra praia com os pais no final de semana e o carro bateu na serra. Os pais morreram na hora, tanto o pai como a mãe. E agora ela vai ficar na casa da tia, que a tia é que vai organizar o dinheiro dos pais. Aí eu falei assim, então ainda bem que ela tem a tia, tem com quem contar, né? Maravilha. E que Deus cuide dos pais delas e tal, né? E nessa hora você fica até com o coração apertado, né? Aí ainda fui procurar por ela lá na escola, não quis conversar comigo. Arrogante, prepotente da mesma forma, beleza. Aí passado mais algum tempo, antes de terminar o ano letivo, aí veio a notícia através dessa mesma professora, que a tia era o carrasco em pessoa. Que a tia não dava um centavo para ela, botava ela para limpar a casa, ela estava de empregada da casa. E que, como ela nunca se interessou a estudar, nunca se interessou a conhecer a vida lá fora, ela estava completamente despreparada, então ela estava praticamente sendo uma escrava dentro da casa dos tios, com o dinheiro dos pais, mas sem poder fazer nada com esse dinheiro. Então, assim, a vida dá tanto olé na gente, então não dá pra gente poder falar assim, eu tenho, eu sou, eu não preciso de nada. Precisa sim, a gente precisa de conhecimento, a gente precisa de espiritualidade, porque no final das contas é só isso que vai valer a pena.